Então a gente não prega apenas para que você tenha uma satisfação espiritual. A gente ensina para que você tenha um amadurecimento como pessoa, emocional, psicológico. Então você vai ver sempre a gente transitando dentro desses ambientes do ser humano num todo. A gente não é apenas espírito, né? A gente é corpo também, a gente é alma, a gente é família, nós somos pais, nós somos filhos, nós somos cônjuges, nós somos profissionais, cada um dentro de sua área. Então, o nosso estilo de pregação é voltado para abranger todas as áreas da sua vida. A gente vê muitas pessoas aí focando muito na questão teológica e aí, às vezes, constroem pessoas que servem para a instituição religiosa, mas não servem fora dela. Não servem como pai, não servem como marido, esposa, não servem como um bom profissional. A gente conhece pessoas que sabem muito de teologia, mas são péssimos funcionários, né? Não respeitam seus patrões, não são cooperadores dentro da equipe. E aí o cara só serve para atuar dentro de uma instituição religiosa. E para nós, como comunidade, isso não vale. Para mim, como pastor, isso não vale. Para mim, a minha intenção é abranger todas as áreas da tua vida. Tá? Então, por isso que às vezes a gente prega e às vezes a gente traz essa coisa mais abrangente, mas a gente só dá um insight para você poder sentar, pensar, meditar, refletir, buscar informações sobre, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá então? Pega aí papel e caneta e nós vamos falar desse tema de hoje, tá? E hoje eu trouxe um texto assim, totalmente atípico, porque o texto não fala de deserto, mas eu quero usar a construção do texto para falar algumas coisas para vocês nesse dia de hoje. Eu quero ler Lucas, capítulo 24, juntamente com você. Se você puder abrir aí o seu smart, a sua Bíblia. Fala assim, mas como assim, pastor? Você vai falar desse texto para falar que nem todo deserto tem fim? Olha só, Lucas 24, nós vamos ler o texto inteiro, a partir do versículo 1. Olha só. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a respeito, eis que pararam junto dela 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, olha a pergunta que eles fizeram, por que buscais o vivente entre os mortos? Em outras palavras, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Versículo 6, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores e seja crucificado e ao 3º dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Por que eu quero usar esse texto? Tá? Porque a morte de Jesus para essa gente é um deserto que eles estão enfrentando. Tá? Só que existe um detalhe. No 3º dia, que é o domingo de Páscoa, o deserto dessas pessoas já havia acabado, já tinha terminado. Por quê? Porque Jesus já havia ressuscitado. Só que você percebe que elas não conseguiram ter essa percepção de que o deserto acabou. E por que eu trago essa palavra? Né? Porque tudo à nossa volta, tudo da nossa vida depende da maneira que nós construímos a percepção da realidade que nós estamos vivendo. Por quê? O deserto, em uma das nossas ministrações, eu disse que ele é algo abstrato, ele não é algo palpável, ele não é algo que você vence na força, você não vence com armas. O deserto é a relação entre aquilo que você crê
entre aquilo que você pensa, entre aquilo que você sente com a realidade que você está vivendo. De maneira que, se você consegue alinhar-se dentro da palavra, dentro da promessa, com aquilo que você pensa, crê e sente, você consegue trazer um alinhamento, uma estrutura de fé para dentro de você, esse deserto vai se tornar um nada diante da tua vida. E aí você vai perguntar assim, então baseado nessa premissa, pastor, eu posso dizer que eu defino quanto tempo esse deserto vai durar na minha vida? De certa forma, sim. Por quê? Nós que somos cristãos, que cremos na palavra, que cremos em Deus, que cremos em Cristo, que cremos que somos templo do Espírito Santo, nós temos todas as ferramentas, nós temos todos os recursos espirituais. E quando nós falamos da estrutura espiritual, você precisa entender que há uma crescente. Todo cristão, ele cresce de dentro para fora, ele vence de dentro para fora, ele guerreia de dentro para fora, ele muda o exterior a partir daquilo que carrega dentro. Então, a partir desse olhar, eu entendo que eu tenho todas as coisas, as ferramentas, as estruturas, a palavra, os sentimentos para o quê? Para determinar o tempo do meu problema, o tempo do meu deserto. E aí não é fechar os olhos para a realidade, mas eu e você como ser humanos, nós só sofremos a partir daquilo que nós construímos, que é sofrimento para nós. Vou te dar um exemplo. De vez em quando eu tenho algumas alergias no corpo. E essa semana eu estava com a minha esposa, ela falou, você precisa voltar ao médico, retornar ao médico. E eu já passei ao médico pelo menos 5 vezes para resolver o problema. E não resolveu. Volta e meia aparece. E aí, o que faz na nossa cabeça? Deixou de ser um sofrimento. Porque você já se moveu, tá? De algumas maneiras, e você se deparou com algumas situações e aquilo calejou. Então se tornou secundário. Só para você ter uma ideia, quando a gente fala de problemas, quando a gente fala de desgastes, e eu preciso entender que aquilo que não te desgasta emocionalmente não é um problema para você. Concorda comigo? Aquilo que não tira o teu sono, aquilo que não tira a tua paz, você não rotula como problema. Logo, a gente atua em que área? A gente atua nas percepções. Porque se não gera sofrimento interiores, isso não me maltrata. Não é assim? É por isso que eu falo que essa coisa precisa começar de dentro para fora. Então, olha essas mulheres. Elas perderam a percepção daquilo que era a promessa. Jesus havia falado, no terceiro dia eu hei de ressuscitar. E aí no terceiro dia elas se levantam, tá? Pela bem cedo, e elas estão buscando a coisa certa. Buscando quem? Jesus, no lugar errado e da maneira errada. Porque se elas tivessem consciência daquilo que Jesus havia falado, tivessem interiorizado isso, elas não estariam aquela manhã com uma direção distorcida. Talvez falaria, não, o tempo do luto acabou. Jesus falou que ele ressuscitou. Então nós não devemos buscá-lo lá no sepulcro. Então a direção está distorcida. Por quê? Porque conservou uma referência de um episódio traumático passado e aí se desconectou da realidade nova. E é isso que a gente faz. A gente conserva a referência dos nossos traumas e a gente perde a percepção de uma nova... A gente perde uma nova construção, de uma nova percepção do tempo atual, da realidade atual. Foi o que elas fizeram.
Elas estão o quê? Conservadas. Você sabia que existem muitos de nós que estamos conservados, sabe? Aquelas coisas que a gente conserva no formol. Existem muitos de nós que estamos sendo conservados dentro das nossas referências passadas, das nossas leituras traumáticas do passado. E eu quero ser até profeta na tua vida. E talvez para você o deserto já terminou, mas você ainda não acordou para isso. E quando você não acorda, você se move como essas mulheres. De que maneira? Direções distorcidas, estão indo para o lugar errado, buscar a coisa certa. E aí tem um outro aspecto, movimentos inadequados, estão levando perfumarias, especiarias para quê? Para perfumar o corpo morto de Jesus. O movimento está inadequado e aí estão com dificuldade de construir a nova percepção da realidade. Por quê? O deserto na vida dela já passou, já terminou, mas ainda estão marcadas com as referências antigas. E às vezes você sabe o que gera essas referências antigas, desses traumas antigos, sabe? Às vezes a falta de segurança gera isso em você. Você passou por momentos de inseguranças tão grandes, tão, sabe, ruins, que você fica marcado e não importa mais o que Deus dá a você, o que Deus oferece a você. A tua insegurança não permite você viver a realidade nova. E aí quando você deixa de viver essa realidade nova, que são oportunidades novas, você perde essas oportunidades. E aí você fica fracassado e fracassada, conservado como um formol dentro desses traumas. No caso dessas mulheres, dessas pessoas, o que acontece? Jesus morreu e aí elas perderam essa coisa da paternidade de Cristo. E aí junto com a paternidade perderam a identidade, a identificação. Talvez na sua vida, em algum momento, alguém que era uma referência para você gerou uma frustração tão grande e você ficou nesse sentimento de orfandade, de abandono. E a partir dali você se fechou, entrou no formal novamente. E aí você perdeu novamente a percepção de gente nova que está chegando, de nova paternidade, de novos conselheiros, de novas identificações, de novas referências. Quer dizer, o deserto já passou, mas você decidiu se conservar dentro desse ambiente. Você decidiu não estreitar relações por causa de referências antigas. Ou quem sabe em algum momento da tua vida, alguém não te deu o prestígio que você queria que te dessem, ou quem sabe houve o desrespeito, e aí você, por causa disso, mais uma vez, entrou dentro da sua latinha particular de formol e decidiu ficar lá e conservar esses sentimentos. E aí eu vim aqui hoje apenas para ser profeta na tua vida, porque em grandes desertos da nossa vida, nós precisamos de um profeta. E qual é a palavra profética para a tua vida? O teu deserto terminou. Jesus já decidiu escrever uma nova história na tua vida. É como o noivo lá no livro de Cantares de Salomão, que bate na janela da noiva e diz: olha, sai para fora, os pássaros já estão cantando, o tempo de cantar chegou. Só que o que? Você decidiu ficar trancada dentro de casa por causa do inverno que em algum momento foi escaldante na tua vida. O que eu quero dizer para vocês nesse dia? Que o deserto é abstrato. Eu vou bater nessa tecla. É algo que a gente construiu, é algo que nós estamos idealizando dentro de nós, porque se você decidir viver uma vida de fé, você vai fazer igual o Davi. O Davi está fugindo de Saul, ele está sendo perseguido, ele não tem casa, ele não tem comida, ele não tem pessoas, ele não tem nada, e ele vai dizer em um dos seus salmos: numa terra sedenta, seca, que não me oferece nada, eu estou ansioso pela presença de Deus. O Davi
não dá palco para o deserto dele. O Davi não dá ideia para o deserto dele. Estou vivendo um momento difícil na minha vida, mas o que eu quero é a presença. A minha alma tem sede de Deus. Não tem sede de comida, não tem sede de pessoas, não tem sede de riqueza. Eu estou sendo perseguido por Saul, mas o que eu quero, não quero que ele me livre do Saul. Eu quero que ele se faça presente na minha vida. Para o cristão, é isso. Para nós que cremos em Deus, é desse jeito, é dessa maneira. Essas mulheres estão se movendo de forma errada, estão indo na direção errada, não tiveram a percepção de nada. Porque não atentaram para aquilo que Jesus havia profetizado. Não atentaram para aquilo que Jesus havia falado. Talvez você vai dizer, pastor, minha vida está em pedaços. Pega os pedaços da tua vida. Coloque na mão do Senhor. Nas mãos de Deus, nenhum barro se perde. Nenhum pedaço se perde. Não existe caco que, sendo colocado na mão de Deus, não seja restaurado, refeito. E os processos? Sim, os processos existem para todos nós. Eles estão aí. Todos nós seremos amassados, seremos calejados, todos nós. Mas existe uma coisa que ninguém pode tirar nem de mim e nem de você, e que no final, isso é único e exclusivo nosso. Escolha. A escolha ainda é nossa. As decisões ainda são nossas. Pode vir a chuva que vier. Pode se levantar os inimigos que quiserem se levantar. O inferno pode decidir agora se levantar contra você. Mas a escolha de ficar prostrado, a escolha de ficar desanimado, a escolha ainda é sua. Se tem uma coisa que ninguém retira de nós, é isso, o poder da escolha. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por essa palavra. Que o Teu Espírito possa, nesse momento, Senhor, nos levar a um ambiente de transcendência, Senhor. Que nós possamos transcender agora através do Teu Espírito. A dor, o luto, o sofrimento, o deserto. E receber a Tua palavra com fé, coragem e ousadia. Passamos muitos dias, Senhor, falando desses desafios, desses desertos. E eu sei que há um lugar de descanso para cada um de nós, Senhor. Existe um lugar de descanso para cada um de nós. E esse lugar, ó Deus, não é um lugar geográfico. Esse lugar é em Ti, Pai, como diz a canção. Esse lugar é em Cristo. Esse lugar é no Senhor. E que nós possamos entender, ó Pai, que esse lugar de descanso já está acessível. Nós já temos acesso a esse lugar de descanso. Independente da luta, independente da batalha. É Tu quem preparas uma mesa, Senhor, para nós, na presença dos nossos inimigos. É Tu que nos dá a paz que excede todo entendimento, Senhor. Tu és, Senhor, o esconderijo. Sim, ó Pai, Tu és aquele que nos leva às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. E nós cremos nisso, Pai. Em nome de Jesus. Continue nos abençoando para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Essa palavra falou com você? Compartilha aí com seus amigos, com sua família. Compartilhe agora. Usa aí o seu dedo abençoado para compartilhar essa ministração, tá? Nós iremos fazer uma pausa por um período, mas nós vamos voltar, tá? E eu espero você para a gente dar continuidade aí aos nossos devocionais diários. Não pare de ler a Bíblia. Não pare de meditar em apenas um capítulo da Bíblia por dia. Nem que você medite no mesmo capítulo todos os dias. Não pare de falar com Deus. Um dia sequer da tua vida. Porque Ele está falando conosco em todos os momentos.
Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. E eu volto, tá? Fique atento aí nas nossas redes sociais. Lá no YouTube nós somos Comunidade Rocha de Refúgio. No Instagram nós somos Rocha de Refúgio. Nas plataformas de podcast, Spotify, nós somos Rocha de Refúgio também, tá bom? Nós queremos continuar abençoando a sua vida. Um grande beijo no teu coração, um ótimo final de semana e até o próximo devocional. Deus abençoe.